Olá, alunos! Eu sou o professor Paulo e estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula de História. A nossa aula de hoje vai falar sobre conflitos ambientais no Acre, no nosso estado. Eu enfatizo esse tema porque nós já tivemos uma aula sobre conflitos ambientais. Hoje, o conflito ambiental tem um foco específico, o nosso estado, o estado do Acre. Quando a gente fala de conflito ambiental, nós estamos falando da ação do homem sobre o meio ambiente, que na maioria das vezes é de uma forma conflituosa. Por isso, o nosso tema. Mas vamos para a nossa aula? Olha só, o nosso primeiro slide aqui, eu trouxe um mapa da localização do estado do Acre, né? O Acre, ele é um dos 7 estados da região norte do Brasil. E, a nível nacional, ele faz fronteira com o estado do Amazonas e de Rondônia. E, a nível internacional, com o Peru e a Bolívia. E o Acre está inserido dentro do contexto do que nós chamamos do bioma que nós chamamos de Amazônia Legal. Então, toda essa área aqui, ó, que está de verde, faz parte do bioma amazônico. Não precisa necessariamente estar dentro do estado do Amazonas para fazer parte da Amazônia Legal. E é exatamente isso que nós podemos observar no mapa. Olha só, os estados da região norte são compostos pelo Acre, pelo Amazonas, por Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. Aí o Amapá aqui em cima também. E a região do bioma amazônico, ou Amazônia Legal, ela inclui outros estados, como o Mato Grosso, que não faz parte da região norte, como o Maranhão, que faz parte do Nordeste, e outros países, como, por exemplo, a Bolívia e o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela e as Guianas, a Guiana e a Guiana Francesa e Suriname. Então, toda essa região aqui faz parte da Amazônia Legal. É uma extensão de 520 milhões de hectares, equivalente a 61% do território nacional, 61% do território brasileiro. A Amazônia Legal é um conceito político-administrativo estabelecido em 1953 para organizar as ocupações de terras e exploração dos recursos naturais. Já o bioma amazônico, ele compreende uma área de 410 milhões de hectares, composto majoritariamente por 3 tipos de floresta: terra firme, várzea e igapó, e engloba uma extensa área de cerrado e campinas. Então, é dentro desse contexto que eu trouxe aqui para vocês que o Acre está inserido e é importante fazer essa observação voltado para a localização para a gente saber do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de conflitos ambientais, nós estamos falando dessa ação do homem sobre esse meio ambiente nesse contexto, no contexto amazônico, e com foco no estado do Acre, que até o século passado ele pertencia ao Peru e à Bolívia. Continuando aqui, vamos conceituar, para a gente poder relembrar, já que nós tivemos uma aula sobre conflitos ambientais, o que é conflito ambiental e quais os tipos de conflitos ambientais. Olha só, conflitos por terra é o primeiro tipo de conflito que nós temos no Acre, gente. A disputa por terra é a principal causa de conflitos ambientais no estado, com impactos significativos sobre comunidades indígenas, pequenos produtores, seringueiros e trabalhadores rurais. A falta de regularização fundiária e os interesses econômicos sobre a terra são fatores que intensificam esses conflitos, muitas vezes envolvendo violência e ameaças. A atuação de madeireiras também geram conflitos, especialmente em áreas habitadas por povos indígenas. Então, esse é o nosso primeiro conflito que nós estamos vendo, é o conflito por terras.
O próximo conflito ambiental que nós temos é o desmatamento e as queimadas, ó. Segundo e terceiro, né? Aqui tem dois. O desmatamento e as queimadas são impulsionados pela expansão da agropecuária e outras atividades econômicas que contribuem para as mudanças climáticas no nosso estado, no estado do Acre. O Acre tem enfrentado taxas elevadas de desmatamento, com um aumento significativo entre os anos de 2018 e 2021, embora nos anos de 2022 e 2023 houve uma queda no desmatamento, tá, gente? As queimadas agravadas pela seca e pela baixa umidade do ar também representam um sério problema ambiental e de saúde pública. Então, o desmatamento e as queimadas são exemplos de conflitos ambientais que ocorrem aqui no nosso estado. Continuando, desastres naturais. O estado tem sido atingido por desastres ambientais como enchentes. Eu vou circulando aqui, gente, para a gente destacar, porque o nosso foco são os conflitos ambientais, tá? E secas, com impactos significativos na população e na economia. O estudo do Centro-Brasil no Clima e Instituto Clima e Sociedade apontam para a necessidade de realocação de cidades para áreas mais altas, como uma medida de adaptação a esses eventos. Essa característica aqui está se referindo especificamente às enchentes, né? Nós já temos um exemplo disso aqui no nosso estado, de determinados bairros que estão mudando de local, de lugar. Por quê? Principalmente a região ali em volta do rio, né? Porque precisa ocupar uma área que seja mais segura. E aí, quando ocorre o desastre natural, no caso a enchente, esses impactos, os danos causados à população é bem menor. Outra característica importante referente aos desastres naturais é a falta de saneamento básico e a poluição de rios, que também agravam a situação, principalmente no período da seca. Então, olha só, desastres naturais está voltado para essa ação do homem sobre o meio ambiente, e isso reflete na sociedade, na economia, né? Período muito grande de seca, fica comprometido a questão da produção agrícola, por exemplo. Muitas comunidades aqui no nosso estado, no estado do Acre, o único meio de locomoção também são os rios, né? E a seca agrava essa situação. Quem conhece o centro da cidade, o centro ali de Rio Branco, principalmente aquela região da Gameleira, do Mercado Velho, né? Sabe que é uma região que ela não tem árvores plantadas em volta do rio, né? E ocorre o quê? O assoreamento dos rios, que é a desertificação, né? Não tem árvores plantadas naqueles locais. E aí a chuva bate, ocorre a erosão e no período de seca também dá para atravessar o rio andando praticamente, né? Então é um problema a ser debatido com a sociedade, com o poder público, mas nós também, população, temos a nossa culpa, nossa parcela de culpa. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Continuando aqui o nosso slide, nós temos alguns conflitos ambientais lá no passado, lá atrás, na década de 70. O Acre enfrentou intensos conflitos ambientais devido à expansão da fronteira agrícola e pecuária, impulsionada por políticas governamentais que incentivavam a ocupação de terras e a exploração dos recursos naturais. Com esses conflitos, pela posse da terra, surgem os movimentos de resistência, entre eles os empates. Olha só, essa palavrinha aqui, ela é interessante porque ela cai sempre em concursos, em vestibulares. Empates, articulados por seringueiros em defesa da floresta. Então nós já tivemos conflitos ambientais no Acre lá atrás, no passado, e está ligado à nossa história. Os empates eram uma forma de resistência que os seringueiros encontraram para atuar perante o desmatamento da floresta. Famílias, mulheres, crianças, idosos davam-se as mãos e impediam que os pecuaristas derrubassem a floresta. O nome dessa palavrinha é empates, vem de empatar, impedir alguém de cometer um ato doloso à floresta. Continuando aqui o nosso slide,
Eu trouxe imagens para a gente relembrar alguns conflitos, alguns desastres naturais que nós já tivemos no nosso estado. Olha só, que são imagens de jornais, né? Eu retirei de jornais, são notícias de jornais que eu trouxe para vocês, para a gente relembrar. Essa foto aqui, ó, é de Brasileia, né? No interior do Acre, onde teve a maior enchente da sua história em fevereiro de 2024, ano passado, ó, em Brasileia. Então essa imagem, né, o centro da cidade praticamente alagado, praticamente não, totalmente alagado. Nós temos outras imagens aqui em Rio Branco, ó, a seca do Rio Acre provoca a perda de 40% da produção rural da capital e afeta moradores de reservas extrativistas. Aqui nós temos um retrato daquilo que eu já falei agora há pouco. A seca do rio, ela prejudica tanto quem planta, como a escoação do produto, a comercialização do produto, porque os rios são a única forma dessa comunidade chegar até a capital. Temos mais fotos aqui, ó. Assim, ainda falando de conflitos ambientais no Acre, nós temos os movimentos ambientais indígenas, que atuam na gestão territorial do reflorestamento com técnicas agroflorestais e na defesa dos direitos indígenas. Então, existe o conflito ambiental voltado para as populações indígenas também. Geralmente são os grandes pecuaristas, madeireiras que estão invadindo áreas que são protegidas ou, por lei, é de direito dessas populações tradicionais, desses povos tradicionais. Aqui, continuando ainda, nós temos a questão da poluição no Acre. Provoca suspensão de aulas e greves nos Correios. Isso foi em 2024. Em setembro de 2024, o ar ficou 30 vezes mais poluído do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E aqui nós temos fotos de cima, né, da capital. Essa região aqui é aquela região da maternidade, né, a ladeira da maternidade. E aqui a ponte, né, lá no centro da cidade. Olha a situação da seca dos rios, do ar, né, praticamente não dá para enxergar direito, e a questão do assoreamento dos rios. Ó. As laterais dos rios, elas não têm uma árvore plantada. Quando a chuva bate aqui, a erosão ocorre. Temos mais imagens aqui da fumaça resultante das queimadas, prejudicando a saúde da população. Em Cruzeiro do Sul também, ó, trouxe uma imagem de Cruzeiro do Sul para mostrar para vocês. E aqui em Rio Branco também, é aquela região do centro, dá para ver ali, ó, a Catedral, o Palácio Rio Branco. Olha a qualidade do ar. Essa questão dos conflitos ambientais, gente, ela atinge outras áreas, no caso, a área da saúde também. Há um congestionamento muito grande durante o período de seca de pessoas com problemas respiratórios, crianças com problemas respiratórios nos postos de saúde e nos hospitais. Para concluir a nossa aula, eu gostaria de dizer que os conflitos e desastres ambientais no Acre afetam a vida de diversas comunidades, incluindo povos indígenas, ribeirinhos, pequenos produtores e trabalhadores rurais. A violência no campo, a falta de acesso a serviços básicos, a perda de terras e a ameaça à segurança alimentar são algumas das consequências desses conflitos. Então, esses são os principais conflitos que existem no nosso estado, não muito diferente do que nós vimos nos conflitos do Brasil, né? O Acre faz parte da região norte, então os conflitos ambientais estão voltados mais para essas características, em defesa da Amazônia. Eu falei aqui que eu queria fazer uma breve observação a respeito da nossa culpa também, enquanto população. A gente exige muito do poder público, né? Políticas públicas voltadas para a questão ambiental, mas a gente esquece que nós, população, temos uma parcela muito grande de culpa, a começar lá na nossa casa, com nossos costumes. Será que eu economizo água? Será que eu faço a destinação do lixo de forma correta? Porque quando ocorre uma catástrofe ambiental dessa, uma enchente, uma seca, isso tudo volta para a gente, né? O que o meio ambiente proporciona é uma devolução da ação do homem, da forma como o homem trata o meio ambiente. Então, nós temos a nossa parcela de culpa também,
a não votar em pessoas que têm compromisso com o meio ambiente e a não fazer a nossa parcela, arcar com a nossa parcela de responsabilidade que nós temos. Vamos fazer uma atividade referente à aula de hoje. Eu trouxe uma questão aqui. A questão de número 1 fala o seguinte: as mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais no mundo que tem afetado grande parte da população, de pessoas, de animais e de plantas. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, da qual se destaca: letra A, aumento da temperatura do globo terrestre, diminuição dos níveis dos oceanos, aumento da urbanização, letra D, crescimento da industrialização, ou letra E, diminuição dos gases de efeito estufa. Então, a nossa questão aqui está falando sobre as mudanças climáticas como um problema ambiental no mundo. No mundo. É uma questão mais abrangente, que tem afetado grande parte da população, pessoas, animais e plantas. Esse problema ele traz consequências negativas para o meio ambiente, mas o principal, o que se destaca e o que está em debate todos os anos é referente à temperatura do globo terrestre. Então, o aquecimento global, devido ao efeito estufa, causado por todos esses tipos de degradação ambiental que a gente viu, principalmente as queimadas, a poluição do ar, deixa a Terra cada vez mais quente. Então, o nosso gabarito da nossa questão aqui, é a letra A, aumento da temperatura do globo terrestre. A questão de número 2, nossa última questão, diz o seguinte: formaram um movimento de resistência socialmente constituído e articulado pelos seringueiros. Tal forma de resistência ocorreu mais frequentemente a partir da década de 70 no Acre. Estamos falando de letra A, correrias, letra B, queimadas, letra C, empates, letra D, projetos de assentamento, ou letra E, cooperativas extrativistas. Bom, nós vimos na nossa aula que os conflitos ambientais no Acre, eles se originaram desde a década de 70, E na década de 70 estava ocorrendo o seguinte: o Acre estava saindo de um grande período em que o principal produto aqui do nosso estado e da região amazônica era o látex, para a produção da borracha, e entrando uma nova forma econômica, que era a agropecuária, a pecuária no Acre, Inclusive com o incentivo da vinda de pecuaristas sulistas para a nossa região. E esse movimento de proteção à floresta originou os empates, como nós vimos na nossa aula. Então, o gabarito da nossa questão é a letra C, empates. Aqui está o nosso gabarito, questão de número 1, a letra A, e a número 2 é a letra C. Na nossa aula, nós vimos uma contextualização sobre o tema, tipos de conflitos ambientais no nosso estado e que foi ilustrado tudo isso com algumas imagens e fotografias. A nossa aula foi baseada nessas referências. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto atual, Todos os anos está em debate essa questão ambiental. Nós temos a nossa parcela de culpa. O poder público deve fazer também a sua parte. E essa foi a aula de hoje. É um assunto que cai em provas de concurso, principalmente em vestibulares, com as redações, Matéria de geografia, principalmente, mas também são temas de redação. Meio ambiente é um tema voltado principalmente para a produção de textos, Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, de alguma forma ela tenha sido útil para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau!